Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um bate-papo, eu e o David, sobre vendas, comercial e gestão de pessoas, liderança na área comercial. Acompanhe aí a nossa conversa e sejam muito bem-vindos. Eu acho que o principal ponto de venda, gente, é a disciplina na venda, né? Eu falo, como o meu amigo Eberson disse, né? Venda não é 100%, é todo dia 1%, né? Todo dia melhora 1%. Então, a venda, eu falo que não tem magia, cara. Na verdade, assim, tem técnica, claro, que algumas técnicas são aplicadas na venda, mas nada mais, nada menos que você fazer a disciplina de ligar todos os dias para a quantidade X de pessoas. Eu vi uma vez, não sei se você lembra ou você já estudou isso, que, por exemplo, você não consegue colocar uma meta numérica de, por exemplo, venda. Eu não consigo colocar uma meta X. Mensurável, É, né? a única coisa que você consegue mensurar é a quantidade de ligações que você faz para esses leads. Isso está no seu controle. Mas quem tem o poder de decisão é o cliente. Por mais técnica que você use, você não vai conseguir colocar uma meta numérica. Claro, a meta numérica ela é referência. É um ponto para chegar, mas para você chegar nessa meta, você tem que fazer diariamente as obrigações comerciais, sei lá, ligar para lead, retornar, enfim, por isso que a venda ela é mais disciplina do que técnica. E a gente fala que essa questão, né, da disciplina é os processos, né? A gente tem que criar ali uma rotina de processos para entregar, né, com maestria, com perfeição. É o caso de diárias em números também, né? A gente sabe que não tem ali como chegar numa previsão numérica, mas se a gente tentar entrar dentro das previsões diárias de vendas ali, você acaba que chegando no final no objetivo. E muitas vezes a gente nota que nas vendas as pessoas deixam para o final, né? Aquele famoso sofrimento de última hora ali. E é o que realmente faz com que muitas equipes e muitas unidades em qualquer segmento percam o resultado do mês. É não trabalhar diariamente os processos, consequentemente linkar eles junto com esse resultado. É o que tem que fazer a grande diferença. Então, entregar processos, fazer ligações, trabalhar com vendas externas, né? A gente sabe que a gente tem que equilibrar os pratinhos, né? Que eu Sim. costumava escutar dentro do Magalu da Luiz Helena. A gente tem que ter leveza e equilibrar os pratinhos ali. Tem que ter um pouquinho de cada coisa, juntar ali e fazer o conjunto da obra, né? Igual carnaval. É criar ali a alegoria e Sim, fazer com que todos os quesitos ali entreguem perfeição. sim. Eu acho que isso que você falou vai bastante de encontro quando você fala de venda previsível. Tem um livro que chama Venda Previsível, né? O que que ele fala nisso? É isso que o David falou. Todos os dias você tem que saber a quantidade de leads que você tem no seu funil para você chegar na sua meta. Se faltar lead, você nunca vai chegar na meta, porque existe uma matemática, né? Se eu ligo para 100, eu vou agendar 50, vai comparecer 20, eu vou fechar 5. Então, isso é matemático. Claro, vai ter variações de clínicas para clínicas, unidades. Então, você tem essa variação. Então, é possível prever venda, né? Quando eu trabalhava, né, na indústria, a gente tinha que prever a venda para programar a produção. Então, se você não tem minimamente um projeto que você fala assim, ó, se eu tiver a quantidade suficiente de lead e esses leads que são qualificados, eu consigo prever o quanto que eu vou fazer, né? Então, a gente hoje na Hub, a gente sabe a média de cálculo que a gente precisa ter, né, na média da rede para poder fechar a quantidade de orçamento, né? E o que é interessante nisso que você falou também, essa questão, né, de prever, é igual as metas que a gente planeja para as unidades, né? Já vem com o histórico, né? A Sim, gente não cria nada assim do nada, né? Isso já sim, é o que acontece mesmo, é igual funil de vendas. O funil é algo que todo mundo conhece, né? Pelo menos a maioria das pessoas conhece e sabe que ele funciona dessa forma. sim, A gente vai ter que fazer muito, né, para criar oportunidade ali, para conseguir uma taxa de conversão sobre aquela oportunidade. Então, assim, é claro que a gente vai ouvir muito mais não do que sim, né? E o que a gente escuta muito das unidades, que os leads são ruins. E a gente escuta uhum, isso frequentemente. Não é ruim. Todos sim, os leads são uma isca, né? Tá trazendo pra gente a oportunidade, a gente vai ter que garimpar aquela oportunidade e trabalhar ele todos os dias. sim, Não adianta também o lead entrar hoje, a gente mandar uma mensagem, daqui 10 dias a gente mandar mensagem de novo, não trabalhar aquele sim, lead todo dia, né? Aquecer, né? O lead. A gente tem também os termos que a gente usa tecnicamente falando dentro disso, que é o aquecimento, mas é basicamente estar ali todo dia incomodando ali, mandando mensagem mesmo, é incomodar mesmo. Acho que sim, a grosso modo tem que usar essa palavra, porque hoje em dia ninguém separa o tempo
para poder falar, não, hoje eu vou acordar e ir para o dentista, né? Eu vou lá, vou fechar um procedimento ou vou comprar. Não. A gente tem que entender que, enquanto a gente não incomoda as pessoas, que hoje em dia quase ninguém se preocupa com a saúde bucal, a gente sabe disso dentro da odontologia. Às vezes esquece, né? Esquece, dá prioridade em outras coisas. Então, o jeito correto da gente fazer com que aconteça a venda é todo dia trabalhar aquele lead ali. Ô David, mas assim, ó, hoje na Hub a gente percebe que o problema não é quantidade de lead. Não. E assim, pensando nisso, eu falo assim, a gente fala, muito tem se falado da boca de funil, encher funil, lead, fazer parceria, etc. São poucas as clínicas da Hub que tem pouco orçamento. Então, eu diria que 70% das nossas clínicas tem muito orçamento e 30% ainda que estão começando que tem pouco orçamento. Então, dividir a venda, vamos dizer assim, até o nosso papo em dois. O que a gente faz, né, e o que a gente tem feito para que as clínicas entendam a importância da conversão. Porque, por exemplo, esse mês que passou, né, a gente teve quase 3,5 milhões de orçamento. É muita coisa, né? Na média, a gente tem mais de 300 mil mês de orçamento nessas clínicas. Só que, de modo geral, a gente vê não só na Hub, mas na odontologia, de modo geral, a taxa de conversão baixa. E você vem implementando o sistema de boleto. Aí, se puder comentar, né, assim, como, para que, de forma simples e clara, como que é essa jornada de boleto e por que boleto? Sim, a gente costuma dizer que boleto também é dinheiro, né? É um dinheiro planejado aí. Hoje em dia, banco, outras empresas de grandes valores aí sobrevivem com a prazo, né? Com parcelas que entram. E dentro da odontologia não é diferente. Você está dando um poder de compra para o seu paciente, né? Você está dando uma oportunidade ali, um algo a mais para fechar. Então, a maioria das clínicas odontológicas hoje trabalham dessa forma. Basicamente, é um tratamento concomitante, né? Você fazer o parcelamento para ele independente de quantidade de meses e o paciente entender que é uma oportunidade que ele está tendo agora naquele momento para fechar. E de acordo com o que ele vai fazendo, né, os pagamentos dos boletos, a gente vai entregando os procedimentos para ele. Então você não tem risco de inadimplência, né, que hoje acho que é a preocupação maior de quem trabalha com boleto, porque o cara não está devendo. Na verdade, ele fez um compromisso com você de cuidar da saúde bucal dele. E você vai, consequentemente, receber. E isso vai gerando uma engrenagem, vai gerando uma série de coisas positivas para a clínica, né? Você cria recebimento, você aumenta o ticket médio da clínica, né? Você transforma ali aquela venda em grande valor, né? Então, eu acho que o diferencial do boleto hoje é justamente isso. E aumenta, consequentemente, a taxa de conversão. Porque a dificuldade maior que a gente escuta é da pessoa falar que o tratamento, por exemplo, protocolo é muito caro. Não, protocolo não é caro. A gente está entregando ali uma terceira dentição para a pessoa, né? Sim. A gente está entregando um novo sorriso. Então, assim, o preço faz sentido. Sim. Né? O que a gente tem que entender cabe no bolso. Né? A gente tem que dar o quê? Oportunidade para isso. Sim. Eu costumo dizer exemplos de pessoas que eu já vi. Se eu não tivesse feito dessa forma, eu nunca teria fechado um procedimento para mim e até hoje não teria feito. Porque se tivesse planejado lá atrás, começar a pagar o boleto, e daqui 2, 3 anos pegar o procedimento, já estaria com ele pronto. Sim. É igual a gente, carro. Tem gente que não gosta de consórcio, por exemplo. Ou não gosta de financiar. Eu costumo dizer que hoje o boleto é um consórcio odontológico, porque a pessoa está planejando a entrega do sonho dela ali, o procedimento, pagando, e consequentemente a clínica está tendo recebimento e está tendo um paciente ali. Então, assim, a gente cria ali, né, um banco, né, dentro da unidade, cria um cliente ativo frequentemente pagando e, consequentemente, a gente aumenta a taxa de conversão da clínica. Então, hoje a dificuldade maior é mostrarem, eles entenderem que faz sentido e que tem que sim ter. Né? Já vendem muito bem à vista. Sim. A gente analisa os números hoje da Hub e analisa as clínicas, a maioria tem um recebimento maior, tipo, à vista, mais de 70%. Imagina você dobrando o seu faturamento, né, implementando o boleto. Eu vi uma pesquisa que eu até mandei lá no grupo, é que o boleto ele aumenta de 30% a 40% o faturamento de qualquer empresa, de qualquer negócio, independente se é clínico odontológico. E o pior, por exemplo, você tem experiência lá no Magalu, que é varejo. E ali, né, o varejo, normalmente, você faz em parcelas, né, que é o famoso carnê das Casas Bahia. Isso. Nada mais é que é boleto. Só que a diferença de uma empresa como varejo, se você imagina, você entrega uma TV para a pessoa antes e aí ela vai pagar todo o boleto.
né? Então, ou seja, você já entrega o produto na frente, concorda? Sim. Se a pessoa não pagar o boleto, o risco é muito maior do que uma clínica odontológica, que você vai entregar o tratamento de acordo com o que o paciente vai fazendo, né? Então, mas mesmo assim, essas grandes varejistas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, elas preferem no boleto, por quê? Porque o cliente, né, ele tem recorrência na loja. Às vezes, por exemplo, um paciente pode voltar a pagar um boleto e nisso você já aborda ele e faz, né, outra venda. Isso você reduz até o tempo de visita do cliente, do paciente. Ele vai estar lá todo mês. Um case de sucesso é o cartão Renner, porque você tem que pagar lá, né, lá na loja. Nisso você já compra uma outra peça de roupa, enfim. Então, o boleto não pode ser visto com maus olhos. Claro, vai existir inadimplência? Uma parte sim, só que você não entrega esse tratamento. E outra coisa também, que essa parte do boleto, você vai criando um fluxo de caixa automático, né? Automaticamente. Isso que Daqui a um ano, por exemplo, se você consegue, sei lá, fazer 20, 30 mil por mês de boleto, né, em um ano você vai ter no mínimo recebimento de 3 mil por mês, se você dividir em 10. Aí você multiplica isso aí recorrentemente durante os anos. Eu já trabalhei em clínicas, né, antes de vir para a rede, que tinha 100 mil de recebimento mensais garantidos ali de boleto. E não era, né, inadimplente. A gente falava que era o falso inadimplente, né? Se ele não pagasse, a gente ligava dando, vamos pagar para você conseguir fazer esse procedimento, continuar seu tratamento. Mas a gente cria ali uma série de coisas além disso. A gente cria a responsabilidade do paciente em estar cuidando do sorriso dele. Por exemplo, o pacote de orto, né? A gente costuma dizer que até as mensalidades, que é as manutenções, devem ser fechadas em boleto, em pacote, para o paciente falar assim, não, se eu faltar, eu estou pagando do mesmo jeito. Então eu preciso de ir, eu preciso de pagar esse boleto, eu preciso de estar lá todos os meses. Então assim, a gente cria essa responsabilidade, né, a disciplina do paciente estar indo na clínica, fala que a gente tem um contrato, onde mostra para o paciente que realmente ele vai pagar. Então isso a gente prende ali positivamente o paciente com a gente. A ideia justamente do parcelamento era isso. A gente tinha meta para vender, por exemplo, no Magazine Luiza em 24 vezes. Porque o paciente porque o cliente estava lá todos os meses pagando, e aí a gente fazia a famosa esteira, né, de vendas. A gente fazia o reaproveitamento, aí o paciente estava eliminando ali parcelas do cartão que ele estava pagando, consequentemente era limite. Então o cartão, por mais que ele era bandeirado e era master, ele podia comprar em qualquer lugar, ele virava o cartão realmente da loja, porque estava pagando, e aí, vai levar mais alguma coisa hoje? É a mesma coisa. E faz sentido também as clínicas entenderem que tem que acompanhar esse paciente. Por quê? Tá vindo o mês que vem, o que esse paciente está faltando de adquirir? Começou a fazer ali o protocolo ou começou a fazer o implante, mas não contratou as coroas sobre implante. Esse mês que vem está na hora da gente ofertar para ele. Daqui 3 meses finaliza tantos boletos, já está ali liberado um procedimento que a gente pode vender outro sobre ele. Então, assim, também tem que ter um acompanhamento dos boletos para a gente poder estar sempre ali ativo. Tive visitas, por exemplo, em unidades que a gente conseguiu fazer em um dia 12 mil de recebimento, só mandando mensagem de texto informando que estava chegando próximo de recuperação, né? Isso, que precisava de pagar para continuar o tratamento. Então, faz sentido. Tem que ter um departamento, não, na verdade, um departamento, mas uma pessoa que cuide, né, desse fluxo. Só que isso acaba virando automático. Você tem vários tipos de controle no sistema, enfim, né? É isso. Outra coisa também, né? Taxa de conversão do dentista. Qual é o maior erro ou qual que é o principal problema da odontologia brasileira? Eu não digo nem da nossa rede, né? Porque o próprio dentista ele não consegue converter as principais objeções assim de venda. Cara, eu costumo dizer que o dentista tem que tirar o DR dele, o de doutor, o DRA. Esquecer ele quando ele entra dentro do consultório, ele está com um paciente que vem com 2 dores. Né? A dor ali talvez no dente, alguma dor, e a dor psicológica, né? A sensação de ter ali uma autoestima baixa, que tem que mudar o sorriso. Então a maioria dos pacientes já entram com vergonha do dentista, tímidos, preocupados, né? Por o dentista ter que avaliar. Então o dentista ele tem que ser mais humano. Né? Principalmente o dentista avaliador, porque ele vai estar avaliando ali o paciente. Então o paciente já se sente ali um pouco, né, coagido com isso. Então, assim, o intuito do dentista, principalmente nesse momento, é entrar lá dentro e tratar ele como uma pessoa próxima, né? Sem ter qualquer tipo de julgamento, poder atender, escutar as dores, criar um vínculo ali dentro com o paciente, né? Falar que a gente se tornar amigo ali de primeira instância, porque, cara, o dentista ele consegue fechar a venda lá dentro. Ele não precisa nem de sair de lá de dentro, o paciente não precisa nem de sair, ele vai conseguir, porque o dentista tem autoridade.
né? Ou seja, mas ele precisa conectar com esse paciente Isso, criar conexão. emocionalmente. Primeiro precisa conectar emocionalmente. E aí, depois que ele conectou, aí inflar a dor, que a gente fala, né? Cara, e realmente, a pessoa tá há 20 anos lá sem dente na boca, com dentadura, ficou a vida inteira guardando o dinheirinho para estar lá, ou possibilitar esse tratamento para esse paciente. E aí, ou chega na hora da conversão, o dentista tem vergonha de cobrar, ou ele tem vergonha de passar valores, ou acha que está, sei lá, Sente até dó, né, às sentindo vezes. dó Sim, que na verdade ele precisa do dar paciente. senso de Na verdade, urgência. além de dar senso de urgência, quanto mais o paciente fica com dentadura, mais perca óssea, mais problema vai tendo, né, com esse paciente. Então, além da inflar a dor desse paciente, é mostrar quais são as consequências se ele não tratar. Sim. Isso aumenta a taxa de conversão. E perder o medo de passar valores. E aí, não que a gente fala assim, ah, não, tudo precisa vender no boleto. Não, claro, quanto mais você conseguir receber em dinheiro, em cartão de débito, em Pix, enfim, ou maior parcela possível, né, os 30% de entrada, 40% de entrada, fica muito melhor. Com Né? Então certeza. acaba fazendo assim. E os dentistas, o que que eu vejo também ali, tá, nessa questão comercial? Eles não são agressivos. Acho que a gente precisa ter uma certa agressividade comercial, né? Que foi o que você falou, de não cobrar, pedir entrada, de negociar, né? E, consequentemente, quando eles perdem essa agressividade aí nas vendas, ele está dando a oportunidade do paciente ir embora pensar, que é o que eles falam, eu vou dar uma pensadinha e depois eu volto. E aí, consequentemente, ele fecha no concorrente. E Porque como reverter isso? você fala no aspecto de não deixar embora, né? Isso, de não... Ser mais incisivo ali, negociar. E eu acho que ter duas opiniões é importante, né? O dentista, ele vai ter a autoridade. O que ele falar para o paciente vai entender que é o fato. Mas se você ter alguém comercial junto com você também, que dê a segunda opinião, que incentive o fechamento, que negocie. Eu tenho um doutor, né, que eu uso muito como case, que eu trabalhei junto, que é o doutor Daniel, que a gente fechava os orçamentos sempre juntos. Sim. Ele tava lá dentro, eu já dava uma passada na porta, já dava uma olhadinha lá para dentro do consultório. Eu falava, tá terminando a avaliação. Nisso eu escutando. Outra coisa é a sondagem. A gente tinha um grupo onde a gente comunicava todas as objeções, tudo que o paciente tinha de poder de compra, o que a gente poderia ofertar, o que ele estava procurando, quais eram as dores, para na hora da negociação a gente já estar armado de argumentos. Sim. Porque ninguém sai de casa preparado para gastar 15, 20 mil, né? A pessoa está indo lá para avaliar sem saber valores, ela está indo no escuro. Então, tem que tomar cuidado também na hora de passar o valor total. A gente nunca trabalha falando em valor total do final do tratamento. A gente primeiro coloca valor em todos os procedimentos que está fazendo, né? A gente cria valor na clínica, valor no lugar que ele vai ser atendido, o doutor, a qualidade do atendimento que a gente tem, que a gente está oferecendo. E aí sim, depois a gente colocar tanto valor, a gente começa ali, ó, isso aqui está dando isso, por quê? Porque você vai fazer esse procedimento, você vai fazer cirurgia, a gente te dá o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, a gente te acompanha durante todo o seu tratamento. Então isso faz com que o paciente fique cercado sem ter ali objeções, ele não vai ter mais como argumentar, sim, né? Pô, tá me entregando tudo aqui, eu tenho o melhor atendimento, eu tenho um dentista que é muito bom, que é bem avaliado, eu tenho qualidade, eu tenho o melhor laboratório para entregar as peças para o meu paciente, não tenho por que se eu fechar. Faz algum sentido se eu não fechar hoje? Por quê? Aí a gente começa com as perguntas. E essas perguntas que tiram as dúvidas desse paciente, porque ele gera uma nova dúvida nele do porquê ele não vai fechar. Uhum. Como assim eu não vou fechar? Tem tudo na minha mão. Não, vou fechar aqui, a oportunidade é boa. Então a gente tem que mostrar a oportunidade para o paciente. Eu acho que é o mais importante. Assim, o que eu percebo também as principais objeções são, por que você não vai fechar na hora? Aí fala assim, vou ligar pro meu marido, eu tenho que ligar pra minha esposa. E aí, uma das principais queixas é, cara, por que você não liga agora? Porque você não vai saber explicar, né, o que eu, dentista, expliquei pra você. E talvez o seu marido ou sua esposa não vai saber o nível de gravidade ou de urgência que tem no seu tratamento. Então vamos ligar agora para ele, eu explico aqui, se for esse o problema de decisão, você vai eliminando. O que eu falo assim, a venda, elas são processos, né? Sim. Então, principalmente na hora da taxa de conversão, você tem que ir ganhando sim do seu paciente, quanto mais sim, melhor. Ou seja, você vai eliminando. Olha, você entendeu a urgência do seu tratamento? Sim. Você está de acordo com essa parcela? Cabe no seu bolso? Sim. Você tem alguma dúvida do tratamento? Não. Sim.
Aí, quanto mais não, sim, você tirando do paciente, claro, quanto mais sim que ele falar, significa que mentalmente ele está cada vez mais concordando com você. Então, É você um tem que passo tirar a o mais, mais né? sim. Aí, quanto mais sim você tirar, a chance de fechar acaba sendo maior. Então, e aí, quando chega na objeção, preciso ligar para o meu marido, você não vai saber explicar para o seu marido, vamos ligar agora, E a gente tem entendeu? exemplo disso, né? E aí ele fala assim, aí você volta lá as primeiras perguntas, mas você falou que não tem dúvida, você falou que a parcela cabe no seu bolso, você falou que não tem mais dúvida sobre o procedimento que você vai ter, você entendeu que não tem dúvida, e o que mais está te impedindo de fechar? Falta alguma coisa ali? Porque aí a pessoa volta mentalmente e fala assim: não, é verdade, eu fui falando sim pra ele toda vez e agora como que eu vou desconstruir Vamos fechar isso aí, isso? né? E assim, Vamos... essa questão que você falou aí do vamos ligar e tudo, a gente tem exemplos claros, né? Quantas vezes já aconteceu isso comigo mesmo, em unidade de visita. Inclusive, a gente fez uma visita em uma das unidades em que o marido da paciente era policial, ele estava de plantão e a Eu gente lembro disso, ligou para ele sim. de chamada de vídeo. Não, vamos ligar para ele agora, ele vai E decidir. funciona, E né? Na funciona. E ele verdade, atendeu e ficou satisfeito. Falou, cara, eu não tenho tempo porque eu tô na rua, eu mas passo aí vamos fazer o fechar Pix. isso. Vou fazer o Pix aqui agora, passo cartão no sábado. E é isso. Quantas vezes eu já fechei venda que eu pedi 20, 30 reais, que o paciente não quis perder esse valor que ele deixou lá comigo e voltou depois lá e trouxe a entrada e a gente foi antecipando. Chegava 13º, eu ligava, pedia mais um pouco. Então, assim, é justamente cuidar do negócio e cuidar dos processos. E, consequentemente, a taxa de conversão vai sempre melhorar se a gente for agressivamente comercial, né? A gente tem que ser mais agressivo, a gente não tem que ter medo ali de arriscar em pedir. A gente tem que induzir o paciente a tirar o máximo, claro, né, de valor. São os pequenos sims, né? Isso, Quanto mais isso. sim você tira da pessoa, isso serve para qualquer coisa em Em qualquer vendas. área. Qualquer área. Exemplo, você vai vender TV, você gostou do tamanho? Gostei. A qualidade da TV é boa? A parcela cabe no seu bolso? Sim. Vamos levar? Não. Ué, se tudo tá cabendo, se tudo tá coerente, por que você não... E o Não dentista vê. ele tem que tomar muito cuidado, você falando isso aí também, sobre a linguagem técnica, né? Muitas vezes a pessoa não entende a linguagem técnica. Sim. Então ele tem que falar com a linguagem que quem está ouvindo, o paciente, tem que entender. Não adianta O você chegar, famoso assim, vou extrair seu dente. Eles fazer falam assim, uma vou exo do arrancar uma terceiro exo do molar. terceiro molar. Não, vou extrair seu dente, eu vou tirar o seu dente porque tá com Isso. problema. Nomes também, né? Eu acho assim, eu tenho quase certeza que muita gente não conhece o que é um protocolo. Qual que é esse procedimento, como que funciona a cirurgia, o que vai entregar. A maioria das pessoas acha que é uma prótese fixa, né? Que é o nome que as pessoas... eu quero fazer uma prótese que não sai, que não cai. A gente até fez aquele meme lá, né, do político lá falando e aí cai a dentadura ali, a ponte dele caiu, né? Eu já ouvi vários outros nomes, rote, perereca, tudo que você imaginar, as pessoas colocam. E a gente tem que entrar dentro disso, dessa vibe, é o que eu falei. A gente tem que tirar o DR, o DRA da gente ali, quem adotou, e falar na linguagem mesmo do povo e tratar todo mundo ali da mesma forma, ali da altura. E a única hora que a gente tem que ter realmente o DR e o DRA é a hora da decisão. É a hora de fechar ali e passar para ele a necessidade, o senso de urgência de fechar. Você precisa fechar, porque senão isso aí vai piorar. Eu já tive orçamentos que em 2021 era 3 mil, 2022 virou 5 mil, 2023 virou 20 mil. Porque a pessoa ali poderia ter feito, por exemplo, um canal ali, tratado como endodontia e virou um implante, na maioria dos dentes. Então, assim, a gente também tem que mostrar isso para o paciente, que de acordo com o tempo, se ele está querendo economizar agora, lá na frente vai ser pior. Sim. Então, assim, vai ficar muito mais caro. Exato. Então, Isso que é um inflador. Isso, Por exemplo, um simples canal pode transformar no implante. Que é muito mais caro. Exatamente. Vou falar com o Thiago que o principal é ser gente que gosta de gente. Né? Eu falo com ele sempre isso. Você tem que gostar de pessoas para vender. Você vai estar ali no meio, você vai estar atendendo, você vai estar, né, com o público em geral o tempo inteiro. Então, se você não tiver esse carinho pelas pessoas, você não vai conseguir vender. No varejo não é diferente, né? Sendo Magazine Luiza, sendo Centauro, em outros lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito atencioso com as pessoas. E eu sempre fui muito movimentado, fora da caixa, então eu sempre gostei de estar ali o tempo inteiro trabalhando. Eu costumava dizer que às vezes tinha aquela rodinha, né, a famosa rodinha lá de vendedores batendo papo, eu ficava ali no meu setor limpando, falava, gente, eu não vou vender porque tá todo mundo lá na frente. As pessoas entravam e me procuravam primeiro, faziam, eu vou procurar ele porque ele tá trabalhando, então eu quero comprar com ele. E aí você vai criando a fidelidade também, que é muito importante nas vendas. Eu acho que ter fidelidade com seus clientes, né, o paciente, enfim, é muito importante, porque o paciente ou o cliente vai só ser o seu cliente de verdade quando ele voltar a comprar com você de novo.
Então, assim, se ele entrou ali e comprou uma vez, ele ainda não é seu cliente, né? Agora, quando ele compra novamente, aí sim, ele vira um cliente seu fiel, e aí você começa a mandar produtos, criar o hábito de criar listas de transmissões, que é muito importante, de oferecer novos produtos, linkar outras vendas dentro ali. Eu já tive uma vez um exemplo bobo que o pessoal não quer vender nada que é barato, né? Dentro do varejo, liquidificador, ou quando a gente estava em loja. E aí um colega meu de trabalho virou para mim e falou, oh, é seu setor. E a loja não era setorizada. Falou comigo que era um liquidificador e era para mim atender. Eu falei, beleza, vou atender o liquidificador, né? E nisso, a gente tinha um sistema onde a gente joga, né, o CPF para abrir todo o sistema ali, a gente já sabe o poder de compra que o cliente tem dentro da loja. Então, eu já tinha visto que tinha aprovado um certo limite ali de cartão muito interessante para esse cliente. E o cliente foi com interesse no liquidificador. Só que eu, conversando com esse cliente, fiz ele andar a loja inteira. Então, eu passei pelo setor de TV, fui pro setor de móveis, na cozinha, e voltei com ele. Depois disso, que eu cheguei no liquidificador, eu falei, cara, como é que tá lá na sua casa? O que você tá precisando? Claro que ele vai responder que é tudo. Ah, se for olhar, eu tô precisando de tudo, né? Quero trocar tudo, então. E aí eu falei pra ele, então, se eu te desse a oportunidade de você comprar e já entra a parcela, tudo que você precisa na sua casa em 24 vezes sem juros. E aí o cliente falou, opa, peraí, não. É Você já monta a sua isso, casa. né? Isso, vem cá, deixa eu te mostrar essa TV que tá na promoção. Cara, Ou um seja, liquidificador virou quanto? virou 16 mil reais de venda, ainda com serviços financeiros, Sim. que é muito importante no varejo hoje, que é a garantia, os seguros. Então, assim, depois que o cliente saiu da loja, que foi comprar um liquidificador e foi embora com essa venda, eu fiz questão de passar no setor e falar, amigo, obrigado pelo liquidificador do meu setor, viu? Tipo, salvou o dia. Sim. E assim, o que me transformava em alta performance era justamente o atendimento, em não importar com valores, em vender igual para todo mundo, não julgar as pessoas que estavam entrando dentro de loja. Eu já vi diversas vezes colegas de trabalho que via ali e falavam, não, esse cara não vai comprar. Eu já vendi pra gente que foi de chinelo. Eu vou de chinelo no shopping, né? Eu moro na região da Barra Funda, eu tenho entre o Bourbon e o West Plaza. O pessoal olha e acha que eu não vou gastar, mas eu vou, compro. Então, assim, a gente tem que ter também essa noção que todo cliente é cliente, Sim. todo cliente é potencial, né? Que ele tem condição sim. Se ele tá ali, se ele já foi, é porque ele tem interesse. Sim. Aí vai bastar você, né? Fazer a negociação, apresentar o produto, falar de tecnologia, ter conhecimento do que você está vendendo é importantíssimo. A pessoa está indo lá para comprar com você hoje, porque ela poderia muito bem comprar no site. Uhum. Na época que a gente tem o maior gargalo hoje, a pessoa fala assim, nossa, vou comprar no site que é mais barato. Não, você está ali na loja justamente por isso, para você mostrar para o cliente as qualidades, os benefícios, tecnologia. Então, consequentemente, hoje é muito importante o calor humano. Na empresa, no Magazine Luiza mesmo, direto é falado isso. A gente quer digitalizar, a gente quer trazer tecnologia para dentro do varejo, mas a gente não quer perder o calor humano, porque o brasileiro gosta do calor humano, né? Eles gostam de ir, de ver, de tocar no produto, de entender. Claro que uma vez ou outra a pessoa vai lá, vai ver e vai comprar no site, não tem problema. A gente vai fazer a retirada para esse cliente na loja e, consequentemente, a gente vai vender de novo. Então, assim, a gente tem que criar esse ato de entender que sempre vai ter oportunidade ali dentro do mercado. Fala a estratégia do tênis, que você colocava as duas. Sim, Centauro era muito legal, Rafa, cara. vai dando pause, porque senão vai ficar um vídeo gigante e depois passa. Eu vi uma frase muito legal quando fala do marketing. O trabalho do marketing é deixar o trabalho do vendedor inútil. Justamente. Inútil no sentido disso que você falou. Diminuir os processos, porque é aquilo que a gente estava falando. Quanto mais o marketing se desenvolver e informar o lead, o cliente, fazer com que ele tenha uma experiência com a marca, ele vai chegar no ponto de venda, o vendedor ele precisa ser um consultor. Por isso que o vendedor hoje ele tem que ser um estudioso. E é melhor você ficar perdendo tempo estudando o produto tecnicamente e tal, além do que esse paciente ou esse cliente viu no Google. E aí ele vai lá no vendedor e fala assim, cara, mas me tira uma dúvida, eu olhei no Google, essa cor aqui, existe nesse modelo, não sei o que lá? Aí o vendedor sim, fala assim, ó, inclusive não é só a cor, mas essa característica desse produto, isso aqui, é muito melhor do que aquele outro, por exemplo. Então o vendedor ele acaba sendo realmente, eu acho que um consultor. Tinha muita piada, porque eu sempre trabalhei com vendas, né? Assim, ó, por exemplo, hoje as pessoas têm que ter orgulho do nome vendedor. Ponto. Não é mais aquela, se eu não tenho o que fazer, vai ser vendedor. Não. É o contrário, né? É o contrário. A maior oportunidade hoje é nas vendas. Exato. E hoje, o que
eu vejo, né? O vendedor técnico, ele é um cara que ele estuda o produto ao ponto de saber mais que o próprio cliente quando for buscar. Porque, cara, o Google tá aí. Então ele chega lá e fala assim, essa característica, isso, não sei o que lá. Mas a hora que ele chegar lá no ponto de venda, o vendedor ele se torna realmente consultor. E a piada era, tipo assim, a gente começa a inventar nome bonito para vendedor. É o consultor, é o key account, é o gestor de contas. No fundo é o vendedor, né? Então é isso que a galera começa a falar assim, vamos inventar um nome bonito para dar uma disfarçada. Não, é vendedor. E a galera tem que ter orgulho de vendas, cara. Vendas é o que move as empresas. Tudo vende, né? O empresário ali, independente de qualquer coisa, se ele é médico, ele vai ter que vender que ele é um bom médico. Se ele é advogado, ele vai ter que vender que ele é um bom advogado. Se ele formou para engenharia, Sim. ele vai ter que vender os projetos dele, vender ele arquitetura, se for arquiteto. Então, na verdade, o brasileiro nasceu vendedor, né? Costumo dizer que você pode ver na rua, né? A maioria, o tanto de comércio ambulante que existe. Tem gente que vai conseguir se desenvolver e se tornar um grande empresário, mas tem pessoas que não. Mas tudo que move hoje é vendas. Sim. Você acorda vendendo e dorme vendendo, né? Desde criança, quando você está na escola ali, troca uma bolinha de gude ali por 2 figurinhas. Você já vendeu. Você vendeu ali que a sua bolinha de gude tem mais valor que as 2 figurinhas daquela outra pessoa. Então, a gente já cresce dentro do Brasil hoje. Eu acho que também no mundo, eu acho que em qualquer lugar. Mas eu costumo dizer que o brasileiro, ele é um cara diferenciado. Ele sabe reinventar, até que tem aquelas coisas, né? O brasileiro deveria ser estudado pela NASA, tem essa piadinha, porque a gente realmente nasce com o pé nas vendas. E aí basta você despertar o amor, né? Igual eu despertei o amor pelas vendas, você despertou o amor pelas vendas. E aí sim você vai conseguir se desenvolver, vai criar alta performance, que foi o caso, por exemplo, da minha promoção dentro do Magazine Luiza, né? Linkando, eu fui promovido por alta performance de resultado. Eu precisei ser um vendedor fora da curva, ser diferente de todos os outros vendedores para eles entenderem que eu tinha capacidade de fazer a gestão comercial, porque é diferente gerir pessoas e vender. Cuidar de gente não é nada fácil, tá ali o tempo inteiro, com uma equipe, motivando. Eu era um líder que fazia junto. Então, até quando vendedor, às vezes eu vi um vendedor tendo dificuldade de fechar o seguro, eu já entrava na venda, sem ele me chamar. Você tá precisando de ajuda aí? Vamos te explicar aqui, ó. Tem que fechar, cara, porque vai fazer diferença para você, é importante, onde que eu falo da segunda opinião. O cliente tá balançado ali, tá faltando só isso aqui para ele poder, não, vou fechar. Então eu entrava na venda, então eu já era líder antes de ser. Então quando eu entrei na empresa e procurei crescimento, eu já fazia todos os processos de gestor, todos os processos de gerente dentro da venda antes de ser. Então assim, eu procurava entregar sempre muito, muito a mais. O engraçado é que na época meu coordenador de serviços, que era o responsável por serviços financeiros, que hoje é a maior margem de lucro da empresa, né? Chega a ser quase de 100%, às vezes o cliente nem usa aquele produto ali e a gente fez a venda dele. Ele me passou que eu tinha que ter 12 meses de performance de entrega de resultados seguidos, quando na verdade pela regra da empresa era 6, e eu não queria saber se era 6, se era 12, se era 24, eu queria ser o vendedor. E eu sempre era competitivo, então eu estava ali correndo todos os dias. Então, quando chegou no 12º mês, ele falou comigo, você precisava de ter 1 ano de empresa, mas não precisava de ter 12 entregas de resultado, tá? Era só 6, só que você entregou 12, você teve alta performance de resultado, sempre entregando 10% sobre a venda, a gente fala que era o pula para 10, né? Que tinha que entregar 10% de serviço sobre a venda, então se eu vendia 200 mil, era 20 mil de serviço. Mais seguros, então estava sempre batendo meta em todos os quesitos. Às vezes eu chegava a voltar, 20 dias ainda para fechar o mês, já estava entregando resultado. Eu lembro que eu gosto muito de carnaval, né? Tanto que eu sou de carnaval, sou de novembro, fazendo aniversário hoje, inclusive. E quando dava próximo do carnaval, eu falava, poxa, fevereiro até dia 8 eu já tenho que ter entregado tudo. Porque na segunda semana eu sei que vai fechar, a gente vai pro carnaval e a gente volta cansado. Então, teve um mês que dia 3 de fevereiro eu já tinha entregado a meta de serviços financeiros. Então, assim, fechei uma venda de uma TV, na época as TVs de 75 chegaram no preço de um carro. Ela chegou no mercado com preço de 20 mil. Então a garantia era absurda também. O seguro também, querendo ou não, para fazer sentido das peças que eram caras, era muito alto. Então, de cara, no primeiro dia eu já fechei aquilo. Aquilo me deu um gás, assim, um up, né, para poder vender. E basicamente eu costumava dizer que eu era o tipo de vendedor, de consultor de vendas que tinha que estar com o dia 20 meta entregue. E aí eu trouxe essa cultura também quando eu virei gerente. Então minha loja, a minha equipe, gente, até o dia 20 é meta entregue. E aí eu comecei a trazer essa cultura e trabalhar junto também com os meus colaboradores. Não tinha meta de cartão para a loja. Às vezes eu ficava olhando o vendedor lá parado, encostado, falando, meu Deus, eu não era assim. Como que eu vou fazer para esse menino entender que ele tem que ser fora da caixa? Eu ia para a rua. Eu pegava a prancheta e falava, vamos comigo.
Deixa eu pegar um gatilho aí, Sim. né? Porque assim, eu trabalhava com vendedores, vamos dizer assim, de alta performance e grandes contas, né? Aquilo que eu já falei em algumas entrevistas aí, a gente vendia 100 milhões ano, tá? Então, com 10 pessoas, né? É um ticket médio, sei lá, gigantesco. Claro, é indústria, né? Mas uma das coisas que eu acho que é muito legal, e a gente sempre tinha essa frase assim, ó. é, não perca um bom vendedor e tenha um péssimo líder. O que acontece? Exemplo, eu acho que você tem o perfil de um bom líder, com conhecimento em vendas. Aí, por exemplo, mas tem gente que só porque vendeu mais e performa sempre, aí vai o gestor dessa pessoa, ou o diretor, ou dono da empresa, e fala assim: Promove. ah, agora eu vou te promover a um supervisor, a um gerente. Exatamente o que você falou. Cara, uma coisa é você ser um bom vendedor, outra coisa é você ser um bom líder. Ser um bom líder, você tem que fazer com que as pessoas evoluam e que você ajude elas a fazer isso. E tem que gostar muito de gente. Agora, tem gente que é excelente vendedor e não se desenvolve como bom líder. Então, que a gente fala de carreira em Y, né? Você tem a carreira que, por exemplo, mesmo dentro de vendas, você pode seguir para a linha de supervisão, gerência, ou você continua para o outro lado na área de vendas. E, gente, ambas as linhas, né, que você seguir, independente, você tem que gostar, porque o dinheiro ele vem das duas linhas. Não significa que você é um vendedor que vai achar que tipo, por não ter um cargo bom, você vai ser menosprezado ou diminuído, enfim, ou você segue para a linha de gestão. Só que a linha de gestão você tem que gostar muito de gente, mais do que vendas, Muito mais. Eu né? falo que para você ser um líder de excelência, você tem que inspirar seus liderados. Então, assim, você tem que servir de inspiração, você tem que mostrar para eles que você está fazendo ali que vai acontecer. Então, assim, a maioria essa situação de ir junto, de pegar na mão, gente, vamos fazer. Eu nunca fui o líder que falou, faz isso para mim aqui. Eu nunca consegui Sim, mandar, sim, entendeu? Eu posso delegar, não, vamos sim, delegar funções. Mas para fazer a primeira instância, eu sempre pegava na mão e fazia junto. Então vamos pra rua, galera, vamos fazer cartão? A gente tá com a meta sim. atrasada. Eu ia, ensinava uma vez, duas, depois não, gente, agora vocês já sabem, né? Com isso virava hábito. A equipe já Sim, fazia sem precisar de eu falar. Eles sim, já começavam a ir pra rua, eles já entendiam que estava faltando X de meta, que tinha que buscar vídeo. Né? Quantas vezes a Magazine cobrava muito a gente de fazer videozinho porque estava funcionando, estava dando certo, isso veio da própria cultura da empresa sim, mesmo. E aí eu ficava com os vendedores, gente, vamos gravar, eu tenho vergonha, não sei isso. Então, com o tempo, isso foi perdendo. E aí eles já me chamavam, vamos fazer um vídeo assim pra gente poder falar da Black, vamos fazer um vídeo assim pra gente falar no Dia das Mães. Então, assim, começa a se tornar hábito, você começa a mostrar para sua equipe que tem necessidade de seguir todos esses processos, e aí você vira um líder, assim, de excelência real quando você promove. sim, Né? Então, assim, a gente tinha essa meta. Se você só vai ser um bom gerente quando você promover gerentes para a empresa. sim, Então, a empresa tem expansão, ela precisa de sim, pessoas, né? É sim. aí que entra esse caso, você falou da questão Da Y. carreira Eu Y, nunca né? promovia vendo só resultado. Eu Sim, via se a pessoa era boa de grupo, se ela tinha sim, contato, se ela era aquela pessoa que tinha boa vontade em ajudar, se ela era proativa, se ela era comercial, fora da sim, caixa. Então, é uma série de coisinhas ali, porque quando você entra como gerente, se vendedor tinha muita meta, imagina o gerente. sim, Eu cuidava de dinheiro, por exemplo, eu fazia a parte administrativa, a parte de estoque, a parte de gestão comercial, a parte de vendas. Então, eu tinha minhas metas, mas eu tinha que cuidar da tesouraria, tinha que estar sem uma quebra, né? sim, Eu costumava dizer que a gente fazia era mais de 500 mil toda semana de depósito bancário, por exemplo. Então, imagina você cuidar daquela parte financeira ali, cuidar da sua equipe e entregar resultados, estoque. sim, Estoque de empresa hoje é um risco muito grande de prejuízo. Então, se você não cuidar bem do estoque, você não faz uma boa gestão. E hoje, a Magazine Luiza cresceu tanto, e outras empresas varejistas eu tenho certeza que usam a mesma estratégia, cresceu por ter estoque. Às vezes, uma TV hoje que comprou há um ano atrás a 2 mil o preço de custo, ela vira 3 mil o preço de custo. Por uhum, que a gente tem promoções dentro da empresa? A gente tinha 40, 50 mil peças guardadas, por exemplo, daquela gestão, daquela geração ali, que a gente conseguia manter o preço porque a gente comprou lá atrás. uhum, Então, assim, às vezes chegava a minha concorrente, né, e não tinha aquele produto, não conseguia segurar aquele preço. Ah, eu olhei em tal lugar, mas aqui tá R$ 200 mais barato. Por quê? Porque a gente tem estoque.
e a gente faz uma boa gestão do estoque e a gente consegue entregar ali R$ 200 a menos porque a gente não está comprando agora com a inflação que subiu, por exemplo. Então, assim, o estoque era muito importante também. Eu via lojas que tinha 400 mil de quebra por ano de estoque e via lojas que tinha 8, 9 mil de quebra de estoque. Então, assim, o gerente também tinha que cuidar dessa gestão. Então, assim, ser líder não é só liderar, é cuidar também, é ter atitude de dono, é cuidar do negócio como se fosse o dono de verdade e gastar só do sapato o tempo inteiro. É estar andando em todos os setores. Ninguém nunca me via sentado em cadeira. Eu não era gerente que aquecia a cadeira. Estava ali ó, o tempo inteiro andando na loja, vendo tudo. A gente fala que é ter o olhar 360, né? Então, acho que tem que ter esse olhar aí. Ou seja, pensa assim, ó, de uma carreira de vendedor, né, vamos dizer, de uma carreira de vendedor com alta performance, você foi promovido e ainda você precisava criar outras habilidades que não eram de vendas, né? Você teve que aprender financeiro, você teve que aprender gerenciar estoque, você teve que aprender trabalhar, né, com pessoas. Então, olha o tanto de habilidades que, se você quer se tornar um gerente ou um gestor comercial ou alguém maior que você é hoje no sentido de profissionalismo, você vai ter que desenvolver várias outras habilidades. Não tem jeito. Você tem que estudar mais, tem que pesquisar mais. Não tem como. Tem que se adaptar ali, né? Exato. E eu costumo dizer que hoje, se as pessoas, né, na verdade, essa nova geração que está vindo agora, porque a gente está tendo tanta dificuldade de contratar, tivesse na mente que todo emprego é uma escola, Sim. E que sempre vai servir para o próximo emprego. Por exemplo, hoje eu estou na Hub Odonto. Tudo que eu trouxe de lá está servindo de alguma forma positivamente para mim poder crescer dentro da Hub e eu estou aprendendo agora o novo. Né? Hoje, com franquias, é meu primeiro contato. Uhum. Só que a gente já está dando um passo muito grande, porque eu já tenho experiência, mas eu estou linkando ali, trabalhando junto, né? E tipo, encaixando de alguma forma para que eu consiga entregar resultado dentro de franquias. Sim. Meu maior medo quando eu entrei dentro de franquias era o contato com o franqueado. Será que vai dar certo? Será que eles vão ter ali o primeiro contato? Será que vão gostar de mim? Como que eu vou fazer para criar essa boa relação com o franqueado? Porque eu não tinha... Antigamente, eu trabalhava com cliente, né? Era famoso B2C, né? A gente era loja e trabalhava com o terceiro cliente. Hoje não. Hoje eu trabalho com o dono da franquia. Então, assim, o importante, né? Que eu tinha esse medo e eu quebrei essa objeção no primeiro contato, porque eu aprendi dentro da Hub Odonto como lidar com o franqueado, como mostrar para ele os processos, como entrar dentro, né, de verdade, de cabeça nas vendas, e a gente está cada dia mais mudando aí um pouco o cenário e, na verdade, se reinventando para trabalhar com franquias, né? Então, é diferente e eu acho que é algo novo. A gente está, né, falando sobre a antiga geração e a nova geração. Eu acho que o que mudou muito de antes para o agora é a questão de necessidade. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu precisava. A gente tinha muita dificuldade em casa, então, assim, realmente, antigamente era muito mais difícil as coisas. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem os apoios dos pais, porque os pais estão bem mais estabilizados, porque lá atrás eles tiveram que trabalhar muito para hoje ter uma vida boa e oferecer uma vida muito boa para os filhos. Então, assim, a maioria dos filhos hoje vive às custas dos pais. Eu fui muito independente. Então, assim, eu já queria ter minhas coisas, eu sempre quis ter meu dinheirinho ali, comprar, poder adquirir, falando, não, eu comprei, ajudar em casa. A minha primeira meta quando entrei foi no Magazine Luiza, foi oferecer para minha mãe o que ela não pôde ter. Então, assim, hoje em dia a gente não vê mais isso, né? A gente vê que a maioria das pessoas, se precisar de alguma coisa ali, mãe, eu tô querendo isso, pum, já tá ali, tá na mão, tá entregue, porque os pais querem entregar para os filhos que eles não tiveram. Então, acho que essa nova geração, ela tá vindo blindada ali de não ter mais tanta necessidade de trabalhar, de estar ali, se eu sair amanhã tá tudo certo, eu vou ficar em casa, né, vou poder ficar ali deitado, vou ter tudo do bom e do melhor, porque meus pais trabalharam para ter isso hoje. Então, assim, eu acho que essa questão mudou muito, essa necessidade. Só que, na verdade, as pessoas não entendem que lá na frente elas vão ver o prejuízo, né, de não estarem ali se tornando independente, porque a gente não vai ter nossos pais para toda a vida, né? Eu já escutei isso muito da minha mãe, filho, você não vai me ter para toda a vida, você precisa de procurar seu futuro, você precisa de correr atrás. Então, assim, acho que entra até um pouco do lado pessoal, assim, né, da gente, a gente se tocar e entender que a gente precisa se tornar independente. E hoje eu vejo amigos que eu afastei porque não seguiram a mesma linha de raciocínio do que eu. A gente fala que lobo tem que andar com lobo, né? A gente tem que seguir a matilha dos grandes ali. Então, cara, você tá vendo que a pessoa não quer se desenvolver, que ela tá indo para outro caminho, que ela não quer procurar crescer profissionalmente e na parte profissional e pessoal também, você tem que começar a criar outra direção, outro caminho ali e buscar seu crescimento.
Então, assim, acho que o que falta hoje para essa nova geração é entender que ser independente é importante, que precisa de trabalhar, que precisa de adquirir suas coisas, criar metas, né, e objetivos pessoais. Acho que o que move a gente hoje no trabalho é ter objetivos pessoais, né? O que que você quer? Por que que você trabalha? Ah, eu quero conquistar um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter filhos ali, ter uma família bem-sucedida e oferecer para os meus filhos o que eu não pude ter. Então, essa é a troca de geração que a gente não pode perder, essa cultura, né? Que tem de geração para geração e que está começando a se perder por N situações. O mundo está diferente, né? As pessoas estão mudando, então eu acho que a gente não pode perder essa essência que a gente tem que ter, né? Isso para mim é uma essência e são valores. A gente tem que ter valores. Eu prezo dos meus valores desde criança e vou manter esses valores até o último instante. Então acho que é o que mudou muito. A minha visão sobre profissionais jovens versus os profissionais mais antigos, vamos dizer assim, realmente é essa resistência, né? A gente teve que passar por coisas mais difíceis ou menos mimimi, e isso vai forjando a pessoa, vai deixando ela cada vez mais forte. Então, ou seja, a dificuldade deixa você com casca grossa, né? Quando você não tem dificuldade, que é a geração nova, não está passando por dificuldades como a nossa geração passou. Independente, assim, de condição financeira. Às vezes, até o jeito de falar, esquece a parte de grana, mas às vezes o nível de cobrança, hoje qualquer cobrança que você faz de uma criança, parece que você está brigando com a criança, você está maltratando. Mas não, lá atrás, cara, a gente era, tipo assim, cobrado a nível maior. Por exemplo, cara, você tem que obedecer, você tem que fazer isso. E você não discutia com pai e mãe. Hoje parece que todo mundo é dono da razão. Isso reflete no profissionalismo. Quando um chefe vai te cobrar, ou quando alguma outra pessoa vai te cobrar, a sensação que o pessoal mais jovem tem é que é pessoal. Mas na verdade não. Nós entendemos que a nossa geração entende que é para nós crescermos. E quando você está disposto a entender isso, você cresce todo dia. Você tem que estar disposto a crescer todo dia. Só que aí eu olho também, eu acho que o que é bom? É os dois mundos juntos. Porque a geração antiga com a geração nova faz com que a gente consiga crescer. Por quê? Qual que é o ponto positivo da geração nova? São rápidos, estão ligados às modernidades, olha para o futuro. Né? Então, hoje eu adoro trabalhar com gente mais nova que eu, do que mais velha. Eu estava pensando até esses dias. A gente tem que ter um misto. As pessoas mais velhas que eu, ou da geração mais antiga, eles são muito bons conselheiros. Você tem que ouvir, porque eles já passaram por muita coisa que a gente vai passar. E você tem que ouvir o jovem, porque ele já está de olho no futuro ou no presente, para que as coisas aconteçam. Então, quando você trabalha ouvindo os dois lados, sem julgar, né, você consegue criar uma empresa, ou você consegue criar um departamento muito mais para frente, muito mais antenado com o passado, né, ou com o aprendizado do passado para evitar erros. A experiência, né? Exato. E olhar o futuro também, que a molecada hoje, ela é muito mais rápida, muito mais antenada, e a gente ainda, ela é um pouco mais lento na tomada de decisão ou até mesmo na questão da tecnologia, né? Então, os dois mundos, né, ali. Na minha visão, acho que os dois mundos têm que se juntar. Trabalhar junto, né? É um pegar o do outro ali, os pontos positivos e eliminar os negativos ali, para poder entregar um resultado de excelência. Bom, falando sobre investimento versus vendas, né? Eu acho que esse é o grande interrogação. Todo mundo se questiona, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, isso é mais ou menos relacionado ao investimento. Normalmente, assim, se você quer vender mais, você tem que investir primeiro. Não existe dúvida entre o ovo e a galinha. Você investe, você vende. Você investe, você vende. E quando você achar essa linha de investimento versus a venda, aí você encontra o famoso CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. Quanto custa para eu trazer esse cliente e quanto que ele vai me lucrar lá na frente. Ou seja, a própria palavra CAC já está falando custo de aquisição de cliente. Ou seja, o investimento vem primeiro, depois você faz o lucro, né? Ou depois você faz a venda. Aí, o que está na moda hoje é também o LTV, é o Lifetime Value. Quanto que esse cliente
fica comprando de você por mais tempo possível. Ou seja, o CAC desse cliente é R$ 300. Ao longo do tempo, ele vai ficar comigo 3 anos. Quanto mais tempo ele fica comigo, menor essa diluição desse custo desse cliente. Então, você tem essa estratégia. Eu capto, mas eu preciso reter esse cliente, né? Então, essa é a dúvida. Ah, eu invisto primeiro ou eu vendo primeiro para depois investir? Não tem dúvida. Investe e depois você vende. É igual na parte de ser vendedor, né? As pessoas querem ganhar primeiro, mas não querem vender. Então, tipo, não. Primeiro você faz, você entrega seu resultado, depois você recebe valor. Então, acho que também né, nessa sua visão também encaixa para essa questão que a gente estava falando sobre ser colaborador, né? Então, a gente tem que colaborar primeiro, investir primeiro na empresa para depois receber, né, ganhar resultados ali. Bom, eu vou falar do o que a gente olha num candidato e assim, eu sempre contratei pessoas, principalmente na área comercial, você também, eu vou dar o meu ponto de vista, né, sobre isso. Eu acho que assim, ó, normalmente, quando você contrata gente do comercial, você precisa olhar isso, tipo, se a pessoa gosta de gente, né? Primeiro, né? É muito difícil, existe, mas é muito difícil você ter pessoas de exatas que gostam de gente. Existe, mas o que eu falo, é mais complicado. Normalmente, quem vem de áreas humanas, sei lá, publicidade, marketing, psicologia, enfim, a parte humanas é muito mais fácil você transformar isso num vendedor bom, porque precisa gostar de gente. Então, quando eu olho para contratar um vendedor, eu sempre olho essa questão do que ele gosta de fazer, principalmente no dia a dia. Isso é muito interessante, porque o que a pessoa faz, os hobbies dela, diz o que ela é no trabalho. Exemplo, que a gente tem um exemplo aqui, né? O esporte, que a gente fala bastante, é um ótimo sinal de que a pessoa tem disciplina, consegue trabalhar em equipe, está sempre em movimento, é competitivo. Então, um dos fatores que a gente olha hoje é a pessoa que é voltada para o esporte, porque o esporte educa também nessa parte de profissionalismo. Então, é muito raro você ter pessoas de baixa performance no profissional, no comercial, e um baixo. Se ela tem uma boa performance no esporte, né? Então, ou seja, o esporte, uma boa performance no esporte ajuda a ter uma boa performance no trabalho. E gostar de gente, ser competitivo, ter honestidade, transparência. Exemplo, quando a gente trabalhava com vendedores, sempre foi assim, eu prefiro que você me fale a verdade. 3 horas da tarde eu tô tomando cerveja na praia. Beleza, bateu a meta do dia? Cara, vai lá. 2 horas da tarde, igual você falou, cara, eu vou antecipar minhas vendas porque eu vou sair no meu carnaval, vou curtir. É isso. Então, né, performance, disciplina, transparência, gostar de gente. Esses são os principais critérios que eu olho para contratar um vendedor. E basicamente é isso mesmo, né? A gente fala que, cara, na entrevista você vai ouvir tudo que você quer ouvir mesmo. O cara vai chegar ali e vai falar assim, vai se vender. Ele tá ali para isso, ele tá ali para concorrer a uma vaga e vai fazer isso. Só que você tem que entender também, estudar ele antes. E o que a gente costumava nos processos também fazer era, tipo, colocar todas as dificuldades possíveis para aquela vaga para o vendedor. Cara, você vai precisar de ficar virado, você vai precisar de ficar 24 horas aqui comigo vendendo, você vai trabalhar feriado, você vai trabalhar domingo, tá? Venda não é fácil, você vai escutar muito não. Cliente vai te xingar, cliente vai te bater, cliente vai acabar com você. Aí o cara, tipo... Você vê que o cara ficou assustado e que ele já murchou ali e desistiu, não contrata. Porque é uma pessoa que não tem a casca que precisa ter do comércio, do varejo, do negócio. Agora, se a pessoa, não tem problema, eu vou me esforçar, eu vou para cima e te mostrar realmente que ela está preparada para isso, aí sim você contrata. Porque eu, David, costumo muito olhar o currículo quanto tempo a pessoa tem de casa, de emprego. Você vê que fica 3 meses, 5 meses, 4 meses, 2 meses, cara, é o que está mais acontecendo e é a dificuldade que a gente tem hoje de contratar. Pessoas que realmente vão ser contratadas e vão ficar ali naquele cargo, vão exercer, não vão ter preguiça.
A gente está tendo tanta dificuldade, gente, com cargos, né, que não são tão... antigamente não tinha tanta dificuldade, por exemplo, recepcionista. É tão difícil achar alguém que realmente vai recepcionar bem, o próprio nome já fala, né? Que vai sorrir, que vai ter ali, né, um atendimento 10 estrelas para aquele paciente. Então, assim, mudou muito. Eu falo que do tempo que eu entrei, né, no mercado de trabalho para o que a gente está vendo hoje, as pessoas mudaram, elas não têm paciência em processos, elas não querem esperar as coisas acontecerem. Eu falo que tudo na vida é processo, é tudo a longo prazo. Você vai entrar numa empresa, você já quer entrar mandando, ganhando 20 mil, né, tendo carro à disposição, 200 mil de ticket, que não sei mais o que, eu quero benefício, o famoso CLT, né? Tá todo mundo muito armado de CLT hoje. Mas e aí, e o papel, meu papel dentro da empresa, né, como colaborador? Então existe isso hoje dentro da dificuldade de contratar. Tá todo mundo querendo seguir muito à risca ali as regras. É claro, a gente segue, a gente tem que seguir, mas a gente também tem que entregar, a gente tem que vestir, é o famoso vestir a camisa da empresa, né? Eu visto a camisa da empresa. Não é eu vestir o uniforme. É entender que eu tenho que ser colaborador, eu não sou mais um funcionário, eu sou um colaborador da empresa. Eu tenho que colaborar para que a empresa cresça, porque aí eu vou crescer junto. Então, assim, essa é a visão que a gente tem que ter, mas que as pessoas não têm tido mais. Que os colaboradores, que as pessoas que estão fazendo o processo para a empresa, acham que vai chegar, que vai trabalhar ali, vai bater o ponto no final do dia, tchau, vai com Deus. Tipo, não tem mais aquele pensamento de colaborar para a empresa. E pegando esse gancho, é assim, né? E eu ouvi bastante. Quando você, independente se for, pensa assim, ó, não pensa com a cabeça de colaborador, de funcionário, que seja. Na vida é uma troca. Então, ou seja, você tem que entregar valor para você receber o valor, né? Então, muita gente entra com a cabeça, isso, eu quero mais do que eu estou entregando. Se você inverter o jogo, fala assim, eu vou entregar mais do que eu estou recebendo, o valor, você vai provando, né? Que eu falo assim, você vai aumentando essa conta, vamos dizer assim, né? Você vai entregando mais valor, quanto mais valor você entrega, mais a empresa cresce, mais a pessoa cresce. Então, normalmente, o valor você entrega primeiro, depois você recebe. Normalmente é assim. E não é receber financeiramente, eu tô falando, né? Em todos os aspectos, né? E realmente, hoje, a galera tá muito a curto prazo, né? Eu trabalho desde os 15, eu tô com 38. Entendeu? Então, ou seja, passei por várias empresas, desde as empresas pequenininhas, familiares, vendedor de dono, falei, cara, isso é difícil. Multinacional, onde o dinheiro é abundante, vamos dizer assim, sim, porém controlado, mas é abundante. Então, ou seja, você tem que fazer com que a empresa dê valor. Quando eu entrei, também eu tenho algo bem semelhante ao David. Por exemplo, quando eu entrei, eu estava morrendo de medo de entrar numa multinacional, porque eu nunca tinha trabalhado numa multinacional. Quando eu entrei, eu falei assim, cara, eu vou ser o pior funcionário de todos, porque muita gente competente, é muita gente fera, e eu vou ser só mais um. Cara, mas não. A cada 6 meses eu fui sendo promovido assim, desde entrar como propagandista, depois ser líder de uma galera de propagandistas, aí depois eu fui para supervisor comercial de uma área, depois eu fui supervisor nacional de grandes contas. Aí eu falei assim, cara, na verdade, o que eu fiz? Trabalhei, entreguei mais do que eu deveria, que eu era cobrado. Simples assim. Né? Recentemente, eu até tive um elogio do meu diretor lá, que já não é mais diretor, né? Lá onde a gente trabalhava. Mas assim, cara, você foi fora da média. Então, toda vez quando você fala assim, você é fora da curva, fora da média, nada mais é que entregar mais do que estão te pedindo. Simples assim. E eu sempre tive essa cabeça, eu falo assim, eu não estou na empresa, é o Thiago que é assim. Eu estando na Hub, estando na Cava, estando na Gutierrez, eu sempre entreguei mais do que era me pedido. E sempre assim, dor de dono, independente qual fosse a empresa, entendeu? Então, o Thiago da Cava é o mesmo Thiago da Hub, cara. Então, eu acho que é mais isso, entregar mais do que te pede. Teve um fato muito bacana também, bem legal de passar de exemplo, né, de vendas, de negociação, é que eu trabalhei na Centauro também, né, como vendedor. Na verdade, eu comecei no autosserviço, que é aquele serviço de atendimento ali onde você cuida das roupas, depois promovido para vendas, né. E nos calçados, os vendedores tinham mania tipo, de trazer 1, 2 opções no máximo pro cliente, e aí perder muita venda. Eu já era diferente, eu descia com 10 caixas, né, pendurado assim no braço, aí a pessoa falou, você é louco, cara, você tá descendo com 10 caixas se não levar nenhum. Eu falei, mas e se, né? Se não levar nenhum?
Primeiro que você já mostra ali pro cliente que você está se esforçando para ele não vai ter nem coragem de falar um não para você. E outra estratégia muito importante que eu tinha é qualidade. Eu pegava e fazia uma pirâmide de preço. Então eu colocava, por exemplo, o Profit, que é, por exemplo, Mizuno ou ASICS, que eram os mais tops lá em cima na pirâmide, trazia um mais barato também lá embaixo, trazia um no meio ali para me ficar ali numa média de venda linear. Então eu pegava o melhor tênis, o mais caro, e colocava num pé, né, no pé esquerdo, e pegava um tênis mais em conta, que era mais durinho ali, que não tinha tanta tecnologia ali de amortecimento, e colocava no direito. E aí pedia para andar. Anda, vê o que você gostou mais. A pessoa andava com tênis, obviamente ela ia gostar muito mais do Profit, que na média de preço era R$ 1.100, R$ 1.200. A gente brincava que era o famoso caixa preta, né? Que a caixa do Profit era preta, então a gente sempre queria vender a caixa preta lá na loja. E o outro ali custava R$ 199, R$ 200. Então, às vezes, aí eu pegava a terceira opção, falei, não, no mínimo que você vai ter que comprar comigo é um ticket médio de 699. Aí eu pegava um ASICS ali, colocava no outro pé e pedia para andar. Não, isso que também é bacana. Na maioria das vezes, os clientes levavam tanto o Profit quanto a terceira opção ali de 699. Então eu ficava na média de Fala, ticket. um é para Pro dia a rodar. dia, e esse aqui eu vou usar para me poder caminhar, para me fazer minha corrida. E o que era mais interessante, a Centauro ela tinha o item 2, a gente não poderia vender abaixo de 2% de item, né? Teria que ser 2 itens pelo menos por venda. Então aí o que a gente fazia? Meia. E eu tinha uma estratégia muito boa de meia. Quando o cliente estava indo para a fila para pagar, eu passava, a gente tinha meia de marca própria, que é a Oxer, eu pegava ela e colocava, ó, tênis novo, meia nova, viu? Ah, mas eu tô cheio de meia em casa. Não, você tá cheio de meia na sua casa, mas você não tem essa meia aqui. E nem meia Essa nova. meia aqui vai ajudar a qualidade da palmilha, tá nova, seu tênis vai durar muito mais, ela tem uma tecnologia aqui para antitranspiração dos pés, então essa meia você vai ter que levar. Cara, é baratinho, R$22,90, pronto. Vai fazer diferença nenhuma no seu bolso, tenho certeza disso. Bom, alguns clientes deixavam as meias lá no caixa, mas eu vendi em média 10 mil por mês de meia. E a meia custava R$22,90. Então pensa a quantidade de meia que eu conseguia vender linkando ali o item 2. Então assim, cara, o que eu mais observei no meu crescimento profissional é que a empresa, ela não está te cobrando nada porque ela quer que você faça, ela está te cobrando algo que vai funcionar. Sim. Aquilo ali vai acontecer e vai fazer você vender. Então, assim, por que hoje o Magazine Luiza, por exemplo, amarra as metas para a gente poder entregar? Ó, para você ganhar X de comissão, você tem que bater isso mais isso. Para você entender que você tem que vender um pouquinho de cada e oferecer também um pouco de cada. Então, quando você chega em vendas hoje, eu tinha, por exemplo, 20 metas dentro do Magazine Luiza, seguro, garantia, seguro de casa. Eu oferecia os 20 produtos. O paciente falou, pô, pelo menos um eu vou levar com você, cara, porque você me ofereceu 20 produtos. Era consórcio, era seguro, era garantia estendida, plano de celular, tipo, muitos produtos que a gente tinha. Então, assim, tinha muito dinheiro na mesa, que a gente costumava dizer, né? A oportunidade tá aí, tá? Você tem 20 produtos para você vender, além do produto que o cliente veio buscar. Mas vai depender de você oferecer todos eles. E a maioria dos vendedores não ofereciam. Você ofereceu garantia para ele? Ah, não ia comprar, não ofereci. E aí você via a disparidade enorme entre vendedores. Sempre tinha ali, né, os da ponta e os que ficavam muito embaixo. E sempre os que não seguiam os processos que eram propostos pela empresa eram os que estavam lá embaixo. E a gente vê isso também na odontologia. Sempre aqueles que não seguem os processos dentro de clínica são os que não estão entregando resultado. E vende o ticket médio mais baixo. O mais baixo, 100, 200, 300, a gente vê que não oferece mais produtos junto. Cara, tá fechando o pacote de orto, voltando para odontologia de novo. Vamos oferecer o clareamento pro final do tratamento, que é a parte estética. É o famoso upsell, né? Não tem como você fechar uma venda. Se o paciente está procurando colocar o aparelho, é porque ele preocupa com a estética dele. Sim. Ele vai tirar o aparelho, consequentemente, ele vai tratar um clareamento. Sim. A oportunidade desse paciente, durante todo o período de tratamento, contratar o clareamento em outro lugar é gigante. Sim. Ele sair, passar e avaliar em outro lugar e trocar de clínica, porque a gente não ofereceu todos os produtos num pacote, aquela clínica deu uma oportunidade melhor, também é muito grande. Sim. Então, assim, não só na odontologia, não só nas vendas, mas eu acho que em qualquer área, a gente tem que aproveitar cada momento e cada cliente, paciente que entra dentro, como se fosse único. A gente tem que fazer o possível e o impossível para vender tudo para aquele ali naquele momento, que pode ser o último ali. Eu já vi dias que eu ficava assim, poxa, eu não vou vender R$1 hoje, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar? E eu já ficava desesperado, porque eu sou muito competitivo. Então, geralmente, quem é comercial não quer ficar lá atrás. Então, eu fazia de tudo até o último instante. E na maioria das vezes, o último cliente que entrava era o cliente que fazia eu ficar em primeiro do ranking. Então, tipo assim, o pessoal ficava, poxa, cara, eu custei de passar, você chega à noite, dá uma segurada aí, né? Ajuda aí a gente. E outras coisas que eu fazia muito,
lá dentro da Centauro também, é porque muitas vezes lá era assim, por exemplo, tinha 15 vendedores, e tinha vez, né? Então, assim, eu tô na primeira, eu tô na segunda, eu tô na terceira. Assim que eu saía da primeira e vendia, eu aproveitava quem estava vindo de trás da loja. Então, às vezes, a pessoa não entrou pelo calçados, que é onde a gente vendia, mas entrou para observar um produto de autosserviço e voltava para o calçado. Quem tá lá na frente não quer perder a vez. E quem tá ali no meio tá doido para chegar a vez dele. Sim, o Eu tô último. no último. O que eu fazia? Oportunidade. Sim. Aí do nada eu passando com caixa pra lá, caixa pra cá. Os meninos, você acabou de vender, tá vendendo de novo. Vocês estão aí parados, vocês vão deixando, eu vou pegar e vou vender. Fora do setor. Fora do setor. Então, e voltava. E isso, gente, é tão interessante que eu acabei de comprar um calçado, acho que foi semana que passou, e tinha uma rodinha de vendedores na Centauro conversando, batendo papo, e tinha uma vendedora lá atrás atendendo tênis, que é chuteira. Ninguém gosta de atender chuteira dentro de loja, porque é mais difícil de encontrar os pés, é uma venda mais difícil, porque é muita tecnologia. Quem procura geralmente vem com um modelo específico, aí você tem que ir no site, aí você perde a venda. Então, assim, essa menina tava lá e eu lembrei de mim na hora. Eu falei, gente, eu passava por isso. Ninguém queria atender chuteira, era o cara que mais vendia chuteira, era o cara que mais vendia lá atrás, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Eu entrei sozinho por trás do setor, olhei o tênis na gôndola, peguei pra mim, coloquei na sacola, voltei, falei, deixa eu ver esse aqui de vôlei. Fui lá, peguei o tênis, peguei um par de meia e perguntei pra ela, vocês têm vendido meia da Oxy? Ela atendendo lá atrás. Ela tem, eu falei aqui, ó, eu vou levar com você, tá? Você tá atendendo, os meninos estão lá batendo papo, eles vão assustar. Eu tenho certeza disso. Pois foi dito e feito. O vendedor passou, poxa, como assim? Você tá vendendo mais um? Eu falei, vocês não quis me atender, mas eu nem te vi chegar. Eu falei, porque vocês estavam conversando, né? Eu fui vendedor da Centauro, aí comecei a conversar com eles. Então, assim, é coisas que acontecem no dia a dia que a gente vê que é corriqueira, que a gente deixa passar. Sim. E a gente perde a oportunidade, talvez, de fechar a venda do ano ali. A venda é percepção. Assim, eu nunca... Por exemplo, você tem muita experiência na ponta da venda, direto com o consumidor. Um setor que a maioria das pessoas não conhecem é o administrativo de um departamento comercial. Né? Eu vim de marketing, mas depois eu comecei a gostar demais disso. Porque aí, quando eu comecei em multinacional lá e tal, o marketing está muito relacionado à venda, né? Então, que eu fazia? Eu começava a olhar, falei, cara, se na época, hoje todo mundo fala, o marketing sempre tem que estar ligado à venda. Mas antes, quando eu me formei, por exemplo, eram departamentos totalmente separados. Eles brigavam, inclusive, porque não se conversavam, né? Só que aí, lá atrás, eu falei assim, cara, não é possível que as pessoas não se conversem, porque a única função do marketing e da publicidade é aumentar a venda, é montar estratégia. Para que lá na ponta, por exemplo, o vendedor ele consiga converter mais ou daquele produto ou daquela marca, enfim. Então, hoje, eu acho que a função do marketing só tem uma, aumentar a venda do produto lá na ponta. Só que aí, quando você tem dois lados, né? Você tem a alavancagem do produto no varejo, porque são várias marcas, e tem um lado da indústria, né? Que você tem que competir com outras indústrias para desaguar no varejo. Né? Então, eu sempre fui da parte administrativa da venda. Aí, o que isso envolve? Isso envolve também aquilo que você estava falando. Por que eu preciso trabalhar com um portfólio de produtos? Porque vai ter produto que vai ter mais margem e o outro menos margem. Então, eu tenho que fazer essa composição para que eu consiga ter um equilíbrio de margem de lucro para a empresa. O que acontece? A Coca-Cola é o produto mais fácil de vender, concorda? Você vai lá no bar, né, no ponto de venda, e fala assim, eu tenho Coca-Cola. Só que o vendedor da Coca-Cola nunca pode vender só Coca-Cola. Por quê? A margem da Coca-Cola é baixa, só que a margem da água, do suco, etc., é muito maior do que a Coca-Cola. E aí fica fácil, por exemplo, do vendedor falar assim, vou vender Coca-Cola no bar. Cara, é óbvio, porque assim, ele já é uma marca conhecida. Então, automaticamente, esse vendedor ele precisa completar o portfólio para ter um equilíbrio de margem. Odontologia é a mesma coisa. Tem tratamentos que a margem é baixa, só que chama o paciente. Os tratamentos que é o upsell, por exemplo, que a gente fala de clareamento, a margem é maior. Então você chama por um e aumenta a margem e vende mais produtos ou mais tratamentos ou mais serviços para você compensar essa margem. Porque o que a gente já viu bastante em clínica? É muito fácil você vender ticket médio de R$100. Porque é uma limpeza, sei lá, R$300. Quando a gente olha, quando o dentista vende sempre ticket médio baixo de R$300,
Cara, é óbvio que ele não está oferecendo outra, ou ele não consegue vender mais, né? Então, quando eu trabalhei nessa parte comercial, a gente sempre tinha que fazer assim, com a equipe de vendas que estava lá na ponta, realmente assim, ó, tem que ter equilíbrio de margem. Eu não posso deixar você vender mais desse produto, porque senão eu vou estourar a margem média da empresa. Então a gente sempre fazia esse tipo de análise. E aí sim, né, a gente classificava a curva ABC de produtos, que eles falam, né? O qual que eu uso para entrar, e aí o que me dá mais margem, o produto que me dá menos margem, e o quanto que eu preciso equilibrar disso para colocar na mão do vendedor. Aquilo que você falou, por exemplo, eu preciso vender mais, por exemplo, seguro, eu preciso vender mais consórcio, porque a margem de lucro do consórcio, do seguro, é muito maior do que de uma TV, por exemplo. Então, quando você tem essa composição TV mais seguro, a margem acaba sendo maior para a companhia. Então, às vezes, assim, muitos vendedores reclamam, pô, eu tenho que vender tudo isso, ou vocês me pedem para fazer upsell. Cara, tem lógica por trás, porque senão, se eu vender só o maior produto, né, ou o mais fácil, eu nunca vou conseguir melhorar a margem da empresa. E a gente tinha meta de margem também. Se ficasse abaixo de 24% na margem, a gente não conseguia comissionar. Olha quais eram as metas do departamento comercial que eu trabalhava. A gente tinha meta de venda, meta de margem de lucro, meta de ganho de preço. O que é isso? É de um ano para o outro, porque você precisa compensar, no mínimo, a inflação. Então, por exemplo, se eu vendo esse produto a R$100, o ano que vem eu preciso fazer ele a 110, 115, ou seja, aumentar 15% do produto. Porque senão a inflação diminui o valor do meu produto. E quanto mais tempo, o dinheiro vai perdendo o dinheiro vai perdendo valor ao tempo. Porque a inflação vai aumentando. Exemplo, hoje R$50 não é o mesmo R$50 de 10 anos atrás. Você comprava muito mais coisa. Então acaba fazendo nessa linha. Então eu falo assim, a venda, eu me apaixonei por comercial, né? Então eu era do marketing, gosto, mas eu acho que o comercial ainda, a hora que você consegue fazer uma cadência, né, de um lead, que você consegue converter contrato, cara, é maravilhoso. Maravilhoso, que eu falo assim, ó... Tem preço, né? Por exemplo, eu vou dar meu exemplo, né? Eu nunca vendi franquia na minha vida, eu não era do segmento de franquia. Então a gente começou a Hub lá atrás, os primeiros leads, cara, falei, como que eu vou falar com esse cara? Nossa, o que eu vou... Cara, começar, você já né? imaginou, assim, ó, você faz um anúncio, imagina assim, contando storytelling, né? Você abre uma empresa, criou um nome, cria a marca, bonitinho. Aí você faz o primeiro anúncio no Facebook e no Instagram. Aí você fala assim, cara, começa a chegar os primeiros leads. Eu lembro até hoje. Você pega o telefone e fala, oi, sou o Thiago da Hub Odonto, você se cadastrou. As pessoas começavam a fazer perguntas que eu não sabia responder no começo. Aí você fala assim, cara, olha, a gente, né, trabalha dessa forma, a gente já testou nosso modelo, enfim, mas até você ter a aprendizagem desse comercial, dessa venda, então, assim, é muito, muito aprendizado. E aí, a hora que você começa a pegar um lead, você vai andando com ele vai pegando confiança, ou seja, os contratos que a gente vendia, né, e vende, é mais de R$300 mil. Então, assim, cara, se eu vender uns 10 contratos, são quase 3 milhões, né? Falando ao longo do tempo, né? Só que aí, a hora que o cara fala assim, vamos fechar o contrato, de uma coisa que você começou do zero, cara, é de arrepiar, né? Tem uma figurinha, né, que eles falam assim, como que é? Como que é? Pode faturar é melhor do que ouvir um eu te amo. Arrepia mais com eu te amo. É muito mais. Assim, pode faturar. A sensação é muito boa. Vender né? é maravilhoso. Vender fechar um negócio ali, você fala. Cara, eu fico tão a gente tem como que eu posso dizer? Eu acho que a gente é bem parecido, né, nessa questão, quando a gente até conversou lá atrás, quando eu vim entrar na Hub, a gente meio que se identificou por essa área comercial. Eu lembro que eu ficava tão satisfeito quando tinha eventos dentro da empresa que tinha de vendas, né? Liquidação, Black Friday, Dia de Ouro, enfim. A quantidade de gente que ia comprar comigo, que esperava para... Não, eu quero comprar com ele. E eu atendia 6, 7 pessoas juntas de uma vez, eles viravam amigos ali, incentivavam o outro a comprar, e aquilo ali virava... Você cria uma energia positiva, não tem preço. Eu acho que as vendas não têm preço, né? A gente pode falar que o produto tem preço, mas vender não. Tipo, eu ouvi uma frase que é assim, ó,
Todo mundo gosta de comprar. Ninguém gosta de ser abordado por um vendedor. Isso é fato. Nós nascemos para comprar. Eu desejo comprar um iPhone, eu desejo comprar um carro, eu desejo comprar um computador, mas ninguém quer ser abordado por isso. Então, o que normalmente, isso falando que a gente estava conversando, né? A energia positiva de um vendedor faz toda a diferença, o otimismo faz toda a diferença. Você nunca vai chegar numa pessoa e falar assim, e aí, vai o que hoje? Cara, é assim, a venda ela é conquista, é todo dia conquista. E dependendo do público, por exemplo, às vezes você tem uma venda curta, vamos dizer, uma garrafa de água, um mouse, talvez você não é uma venda de impacto. Às vezes, só você sendo positivo ou sendo uma pessoa otimista para frente, já faz com que a pessoa entenda e compra, né? E fala assim, cara, beleza, eu gostei desse vendedor. Então, quantas vezes que você vai na loja e fala assim, cara, eu vou, mas eu não quero nenhum contato com o vendedor. Tem vendedor de loja que atrapalha a venda. Quem que é esse vendedor? Cara, é o cara que fica na porta da loja, você nem entrou, o cara já tá te abordando. E aí, vai levar o que hoje? Eu vi que você tá vendo na vitrine, vem cá acompanhar. Esse tipo de abordagem, eu acho que tá fora. Já acabou, tá ultrapassada. Fora, tá ultrapassada, porque, cara, você acaba se tornando uma barreira de venda. Tipo, e tem muito empresário que o cara fala assim, não, vai lá na porta da loja, aborda isso, vai buscar, aborda o máximo possível. Cara, a venda tem que ser conquista. Tipo, e ao contrário é legal. Por exemplo, você entra na loja, você fica olhando, não aborda, isso olhando sendo consumidor. De repente vem um vendedor e fala assim, olha, fica à vontade, se precisar de qualquer informação, eu tô aqui, tá bom? Meu nome é Thiago. E fica no canto. Acabou, cara. Se eu precisar, eu vou lá chamar. Para quê? Para tirar dúvida. Então, ou seja, hoje o vendedor é muito técnico. Muita gente esquece de que venda é nessa ponta, assim. Eu preciso abordar, eu preciso ser chato, eu preciso... Quanto mais gente eu abordar de forma agressiva. Não que a gente não tenha que fazer abordagem. Mas isso que eu falei, aborda de uma maneira mais gentil. Porque hoje, cara... Informação a gente tem no Google, informação a gente tem no Instagram, Facebook. A gente já vai na loja ou já vai na empresa já sabendo o que a gente quer. Na verdade, a gente quer só efetivar o pedido. Eu falo que hoje em ou dia... tirar uma dúvida. Não existe mais... Calma. Desculpa te atrapalhar, deixa eu arrumar aqui. Tem uns pontos que eu quero que vocês falem também. Eu vou mudar de ângulo, desculpa cortar. Acho que vai virar corte também que eu vou falar. Tá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com um amigo, ative a notificação, que sempre quando a gente colocar conteúdos novos, você vai receber em primeira mão. É isso aí, pessoal. Até a próxima.